Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É o Instituto IVAS Cursos Online, ampliando conhecimentos e valorizando saberes. Vamos abordar a história da educação brasileira, a concepção do ensino no Brasil, como surgiu esse embrião do ensino no Brasil. Anteriormente, importante salientar que foi uma educação focada exclusivamente na catequização. Sim, foi assim que nasceu o embrião do ensino no Brasil em 1549, quando os primeiros jesuítas desembarcaram na Bahia. A educação pensada pela Igreja Católica, que mantinha uma relação estreita com o governo português, tinha um único objetivo, pessoal: converter a alma do índio brasileiro à fé cristã. Havia uma divisão clara de ensino. As aulas lecionadas para os índios ocorriam em escolas improvisadas, construídas pelos próprios indígenas nas chamadas missões, já que os filhos dos colonos recebiam conhecimento nos colégios, locais mais estruturados, por conta do investimento mais pesado. Os índios são papel em branco. Já ouviram falar dessa frase? Essa frase, ela foi citada certa vez por um líder jesuíta no Brasil. Era o padre Manuel da Nóbrega, em carta enviada à corte portuguesa. Essa expressão subtendia que se podia nos índios escrever à vontade, escrever uma nova história, já que os índios não tinham história, era um papel em branco, segundo o padre Manuel da Nóbrega. Mas, pasmem, esse entusiasmo com a perspectiva missionária não durou muito tempo, e em algumas fontes da época tem-se a revelação de incertezas e dúvidas quanto à verdadeira disposição dos índios em aceitar a verdadeira fé. Verdadeira fé no sentido de que essa fé era impregnada pela coroa portuguesa em parceria com a Igreja Católica. Veio dessa incerteza a explicação de que a impossibilidade dos índios pronunciarem as letras F, L e R se dava pela falta de fé, pela falta de lei e pela falta de um rei. O que os portugueses não compreendiam era que os índios tinham fé, só que em seus ancestrais míticos e nas forças da natureza, que sua lei se dava pela transmissão oral de regras de parentesco e que os grandes guerreiros eram chefes poderosos. A educação dos índios, em especial da tribo Curumim, era uma tarefa encampada pelo padre José de Anchieta, homem considerado um dos mais atuantes pedagogos da Companhia de Jesus. Para educar os indígenas, Anchieta lançava mão de recursos ainda atuais em algumas escolas brasileiras, como o teatro, a música e a poesia. Por causa de sua obra preservada, especialmente as cartas em que documentava as rotinas escolares, Anchieta pode ser apontado como um dos nomes de maior destaque na história da educação brasileira. Em outra ponta da educação, com um atendimento diferenciado, estavam os filhos de portugueses. De acordo com os registros históricos, a hierarquia familiar dos portugueses funcionava da seguinte maneira: o primogênito teria direito sobre todas as propriedades da família. O segundo filho era enviado aos colégios e possivelmente completaria seus estudos superiores na Europa. Já o terceiro seria entregue à igreja para seguir a vida religiosa. A educação letrada no Brasil colonial era direcionada somente aos homens. As mulheres não tinham acesso aos colégios e eram educadas somente para a vida doméstica e religiosa. Ainda que houvesse uma segregação clara entre os ensinamentos repassados aos índios e aos filhos dos colonos, a educação jesuítica seguia ou tentava seguir um documento curricular, o Ratio Studiorum. Elaborado em 1599, o Ratio era a diretriz curricular pensada pela Igreja. No Ratio constava o ensino da gramática média, da gramática superior, das humanidades, da retórica, da filosofia e da teologia. A partir do ensino das letras, começava a se formar no país uma organização da sociedade hierarquizada pelo acesso à alfabetização.
Até ser expulsa do Brasil, a Companhia de Jesus criou 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários. Em 1750, ano da assinatura do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, a até então confortável situação da Companhia de Jesus no Brasil começou a se deteriorar. 9 anos depois, ocorreu a expulsão dessa ordem religiosa das terras brasileiras. A educação jesuítica guarda poucas semelhanças com o que vemos hoje em dia nas escolas. O legado deixado pelos soldados de Cristo, porém, ainda é muito debatido na academia. Afinal, eles foram os predadores ou os construtores da cultura? Um ensaio da educação pública. A expulsão dos jesuítas, comandada pelo então primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, significou uma remodelação total do sistema de ensino brasileiro. Por ordem do Estado, os jesuítas tiveram seus livros e manuscritos destruídos pelos portugueses e a religião foi deixada de lado nos currículos escolares. Tratava-se de uma tentativa de introduzir matérias mais práticas no cotidiano escolar. A influência do iluminismo. Influenciado pelos ideais iluministas, Pombal tinha convicção de que era preciso modificar a educação no Brasil, e isso ocorre formalmente em 1772, com a chamada Reforma Pombalina. Após a instauração dessas mudanças, o Brasil dá seus primeiros passos na criação de um ensino público. A desestruturação da escola jesuíta, porém, fez com que os índios perdessem espaço no sistema de ensino. Essa reorganização tornou o professor uma figura central do processo educacional. Nesse período, foram criadas as aulas régias, ministradas por docentes concursados que eram funcionários do Estado. As aulas régias eram realizadas nas casas dos próprios professores. Essa pulverização dos locais de ensino foi uma das principais dificuldades enfrentadas pelo governo português, que, além de não conseguir dar conta da formação de professores, era uma carência histórica no país, esse fato, deixou vários jovens sem acesso às aulas. Não havia também uma sistematização da idade escolar. Eram atendidas crianças a partir dos 7 anos, mas não existia um limite estabelecido para o tempo de estudo. A primeira lei voltada à educação. Um dos momentos mais importantes da história da educação no Brasil ocorre com a chegada da família real ao Brasil em 1808. Em um dos navios vindos da Europa, desembarcaram no Rio de Janeiro cerca de 60 mil livros que mais tarde dariam origem à Biblioteca Nacional da própria capital carioca. A presença da coroa portuguesa impulsionou alguns investimentos na área da educação, aportes que culminaram na criação das primeiras escolas de ensino superior. Esses locais tinham como foco exclusivamente preparar academicamente os filhos da nobreza portuguesa e da aristocracia brasileira. Na Bahia, os primeiros cursos superiores criados foram na área de medicina e economia. Em 1827, foi sancionada a primeira lei brasileira que tratava exclusivamente da educação. O texto, em seu artigo 1º, afirmava o seguinte: em todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos, haverá as escolas de primeiras letras que forem necessárias. A nova regra também foi um marco para as garotas, que passaram a se misturar aos meninos nas escolas de primeiras letras do Estado. Não havia ainda uma duração de tempo definido para o ensino primário, mas a lei foi o início de uma nova forma de organizar o ensino brasileiro. No artigo 6, a lei versava sobre as matérias que os professores deveriam ensinar em sala de aula. Constava no texto da lei o ensino da leitura, da escrita e da matemática, além dos princípios de moral cristã, da religião católica e da história do Brasil. Em 1834, o governo monárquico inaugurou a primeira escola de formação de professores, a Escola Normal de Niterói. Durante os primeiros 50 anos de funcionamento, as escolas normais eram frequentadas quase que exclusivamente por homens.
Efervescência de pensamento. Após a proclamação da República, algumas reformas pontuais foram realizadas. A primeira delas foi do ministro da Instrução, Benjamin Constant, realizada em 1890, com foco no ensino superior. Uma das heranças do período imperial brasileiro na Constituição Republicana de 1891 foi a manutenção da dualidade do sistema escolar. Boas e poucas escolas para as elites e as escolas de qualidades duvidosas para os demais. A tentativa de mudar essa realidade teve maior impulso a partir da década de 1920. O movimento da Escola Nova ganhou força no ambiente educacional, que sofreu reformas estaduais inspiradas nas ideias escola-novistas. Escolas profissionalizantes e a LDB. Com o golpe de 1930, alguns nomes de projeção da educação da década anterior ocuparam posição de destaque no cenário educacional. É no governo ditatorial de Getúlio Vargas que, apesar do controle ideológico que havia nas salas de aula, inicia-se um movimento em direção à criação de um sistema organizado de ensino. Uma das primeiras iniciativas do governo foi a criação do Ministério da Educação, ocupado primeiramente por Francisco Campos. A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir em seu texto um capítulo inteiro sobre a educação, fruto da forte centralização nacional que marcou o período varguista. O sistema educacional seguia as orientações e determinações do governo federal. A autonomia dos estados era bastante limitada e regulada. Em 1942, foi regulamentado o ensino industrial. No mesmo ano, surgem as escolas do Senai, direcionadas especialmente às camadas mais pobres da população. Mas foi só após o governo varguista que a educação apareceu na Constituição como um direito de todos. No fim da década de 1940, as escolas secundárias têm forte expansão e, aos poucos, vão perdendo seu caráter elitista. Segundo dados do Serviço de Estatística do Ministério da Educação e Cultura, em 1940, eram 155 mil frequentadores dessa etapa escolar. 10 anos depois, o número sobe para 365 mil. No ensino profissionalizante, também a quantidade de alunos mais que dobra. É nessa época, inclusive, que a ideia do pedagogo pernambuco Paulo Freire ganha repercussão nacional, em especial seus métodos de alfabetização e de educação da população carente. Em 1961, é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Histórico, o documento institui um núcleo de disciplinas comuns a todos os ramos. Mas é na segunda versão da LDB que se torna possível enxergar um sistema de ensino mais parecido com o atual. Outra questão é que nesse período cresce a participação das mulheres no ensino público. A divisão entre os sexos fica quase que igualitária. Nesse documento de 1971, fica obrigatória a conclusão do primário, fixado em 8 anos, e passam a ser utilizados os termos primeiro grau e segundo grau. Nessa segunda fase escolar, procura-se imprimir um caráter mais técnico, por preferência dos militares que comandavam o país. Essa ideia prevalece até 1982. Essa estrutura permanece até a LDB de 1996, quando entra em vigor a denominação de ensino fundamental e ensino médio. A mudança ocorrida naquele ano incluiu ambos os períodos como etapas da educação básica e integrou oficialmente a educação infantil, que ganhou mais relevância no cenário nacional. Esperamos que o método repassado nesta aula tenha contribuído para a sensibilização da real história da educação brasileira e para o real entendimento desses acontecimentos, e que é importante salientar que, apesar da construção educacional brasileira ter uma trajetória de quase 500 anos, o país ainda enfrenta desafios na área, e o analfabetismo é um deles. O Plano Nacional de Educação, PNE, por exemplo, estabelece que o problema deve ser erradicado até 2025. Bons estudos e fiquem com Deus!